Olá, gente, tudo bem? Sou Matheus Bulgar, professor de matemática, e hoje estarei falando, vendo com vocês esse tema aí, porcentagem, ok? Então, vamos lá. O que seria uma porcentagem, Porcentagem nada mais é do que uma razão centesimal, ou seja, é toda a fração em que o denominador dessa fração é o número 100. Ou seja, porcentagem é quando eu considero uma determinada quantidade de um valor que foi dividido exatamente em 100 partes iguais, ok? Então, sendo uma razão centesimal, então eu posso representar o numerador dessa fração através de uma taxa percentual, ou seja, quando eu tenho uma fração com essa cara aqui, em que o numerador pode ser um número qualquer e o denominador sendo o número 100, eu posso representar a taxa percentual, que representa essa nossa razão, como sendo o valor do meu numerador seguido desse símbolo aqui de porcentagem, ok? Aqui, dois exemplos numéricos, ó. 28 centésimos eu posso representar como sendo 28%, em que 28 é exatamente a nossa taxa percentual. O mesmo acontecendo com o número decimal, ó. 1,25 centésimos eu posso representar como sendo 1,25%. 1,25 seria a nossa taxa percentual. Outros dois exemplos, mostrando a aplicação dessa definição. Então, olha só, vamos supor que em uma escola com 500 alunos, 70% desses alunos sejam flamenguistas. E eu queira saber a quantidade de flamenguistas que existem nessa escola, Então, tem uma escola que possui exatamente 500 alunos, e desses 500 alunos, nós temos o conhecimento que 70% deles torcem para o Flamengo. Eu quero descobrir quantos flamenguistas existem nessa escola. Bom, a informação que nós temos é que 70% dos alunos, ou seja, 70% de 500, torcem para o Flamengo. Como é que eu transformo essa informação em uma expressão matemática, em uma expressão numérica? O que seria 70% de 500? É 70 centésimos vezes 500, Simplificando aqui, os zeros, cortando os dois zeros de 500 com dois zeros desse 100 aqui embaixo, nós temos 70 vezes 5. 7 vezes 5, 35. Acrescentando um zero aqui no final, chegamos ao resultado desse problema, Então, nessa escola que possui 500 alunos, 350 alunos torcem para o Flamengo, ok? Um outro exemplo aqui da aplicação desse assunto aqui em um problema matemático. Ó. Eu quero saber o quanto esse valor aqui de R$ 108 representa em relação a R$ 900, ou seja, R$ 108 representa quantos por cento de 900? Então, eu sei o seguinte, que quando eu pego esse valor, essa porcentagem que eu quero descobrir, de 108 em relação a 900, esse valor tem que estar sobre 100, já que ele representa uma porcentagem. Ele representa uma fração de denominador igual a 100. Então, é como se fosse uma regrinha de 3, 900 é o valor total, então ele vai representar 100%. E a taxa percentual que eu quero descobrir é representado pelo número 108, ok? Então, fazendo aqui a relação, uma igualdade entre duas razões aqui, o que a gente pode fazer? Podemos multiplicar cruzado. Como o 100 desse lado é denominador e o 900 do outro lado também é denominador, nós podemos simplificar aqui cortando os zeros, correto? E aí nós temos, multiplicando o cruzado, i vezes 9 igual a 108 vezes 1. Logo, i vezes 9 passa o 9 para o outro lado dividindo. Ou simplesmente mantém como está, i sobre 1 igual a 108 sobre 9. Logo, i vai ser igual a 108 dividido por 9, que vai ser igual a 12. Como já estava sobre 100, o valor que eu vou achar já se encontra na sua forma percentual, correto? Então, a taxa percentual de 108 em relação a 900 é exatamente igual a 12%. Ou seja, 108 representa exatamente 12% desse valor. Tudo bem? Agora, nós podemos representar uma taxa da mesma maneira que nós podemos representar uma fração através de uma taxa, nós podemos fazer o inverso também. Representar qualquer taxa percentual através de uma fração. E se a gente começar a simplificar essa fração, a gente acaba achando a fração
irredutível, que representa aquela porcentagem. Aqui, dois exemplos, ó. 28%. Nós sabemos que essa taxa aqui é exatamente igual a uma fração centesimal. Então, isso aqui é igual a 28 centésimos. Simplificando essa fração, ou seja, dividindo em cima e embaixo por o mesmo valor, e nesse caso aqui o valor utilizado foi o 4, ok? Dividindo em cima e embaixo por 4, nós obtemos essa fração irredutível. Então, 28 centésimos, né, simplificando, será igual a 7/25. Então, essa fração irredutível representa essa taxa percentual. Teria como fazer o inverso, né? Fazer dessa fração irredutível virar uma taxa percentual? Sim, eu posso fazer a transformação inversa ou simplesmente dividir o número de cima pelo número de baixo. Se você pegar 7 e dividir por 25, você vai encontrar exatamente 0,28. Transformando esse número decimal, né, em uma fração, você fica 28 centésimos. 28 centésimos seria igual a 28%, ok? Ou seja, se você pegar 7 e dividir por 25, você encontra exatamente 0,28. 0,28 você pode transformar em uma fração centesimal, ou seja, 28 centésimos, desculpa, em uma razão centesimal, que é uma fração de denominador igual a 100. Isso aqui é exatamente igual a 28%. O mesmo você pode fazer com essa outra porcentagem. Ó. O que seria 75%? É o mesmo que 75 centésimos. Simplificando aqui, né, vou simplificar diretamente por 25, já que os dois valores são múltiplos de 25, nós obtemos essa fração irredutível, 3/4. Eu posso fazer o processo inverso? Transformar essa fração irredutível em uma taxa percentual? Pode. Pega o valor de cima e divide pelo de baixo, né? Se você pegar o 3 e dividir por 4, você acha 0,75. Transformando esse número decimal em uma razão centesimal, né? Então, isso aqui seria igual a 75 sobre 100, já que ele possui duas casas decimais. E isso é o mesmo que 75%. Então, você pode tomar um caminho como o outro. Transformar uma taxa centesimal em uma fração irredutível ou uma fração irredutível em uma taxa percentual, ok? Agora nós vamos ver as operações envolvendo lucro e prejuízo. Primeiro, o que seria o lucro? É um ganho, né, que você tem quando o valor que você vende é maior do que o valor que custou aquela mercadoria para você, ok? E prejuízo é o contrário, né? Quando o valor gasto por você em uma determinada mercadoria foi maior do que o valor que você teve que vender aquela mercadoria, ok? Então vamos a um exemplo numérico aqui, ó. Uma mercadoria foi comprada por R$900. Para que haja um lucro de 40% sobre o preço de venda, por quanto essa mercadoria deverá ser vendida? Bom, nós sabemos que a definição de lucro é o preço de venda por quanto você vai vender, menos o preço de custo, né? Ou seja, menos quanto você pagou por aquela mercadoria, quanto ela te custou. De acordo com as informações do problema, nós sabemos que esse lucro é exatamente igual a 40% do preço de venda, PV. Como é que eu posso representar essa porcentagem, 40%? É 40 sobre 100, que é o mesmo que 0,4. Então, o lucro é exatamente igual a 0,4 do preço de venda. Então, é 0,4 vezes esse preço de venda. Então, vamos substituir essa informação nessa expressão. Então, o lucro, que é 0,4 do preço de venda, será igual ao preço de venda menos o preço de custo. Então, substituindo o preço de custo, né, que também é dado no problema, né, vamos passar para cá. Então, 0,4 do preço de venda será igual ao preço de venda menos o preço de custo, que nesse caso é 900. Como eu quero descobrir o valor do preço de venda, então, tudo que tiver preço de venda, né, essa incógnita que nós queremos descobrir, nós passamos para o mesmo lado. E tudo que não é, no caso 900, nós passamos para o outro lado. Então, o preço de venda menos 0,4 desse preço de venda tem que ser igual a 900. Então, peguei esse cara, passei para cá, 900 para o outro lado, ok? Então, ou seja, preço de venda menos 0,4 desse preço de venda vai ser igual a quanto? A 0,6, né? O que a gente fez aqui, na verdade? Nós pegamos uma unidade e subtraímos
desse número decimal aqui, 0,4, correto? Então aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula. Aqui não tem nada, ó. Não tem como tirar 4 unidades de zero, então nesse caso ele pede emprestado para o camarada do lado. Ele vira o número 10. 10 menos 4, 6. 0 menos 0, 0. 0,6. Que é exatamente o que está aqui, correto? Então, uma vez um preço de venda menos 0,4 desse preço de venda será igual a 0,6 desse preço de venda. Isso tudo igual a 900. Então, para não continuar trabalhando com o número decimal, vou multiplicar toda essa equação aqui por 10. Quando eu multiplico por 10, o que acontece com esse 0,6? Ele vira o número inteiro, o número 6, né? Anda uma casa decimal para a direita. Então, 6 vezes o preço de venda será igual a 900 vezes 10, que é 9.000. Tem que multiplicar dos dois lados da igualdade. Logo, o preço de venda vai ser igual a quanto? 9.000 sobre 6. Dividindo 9.000 por 6, encontramos quanto? R$ 1.500. Ou seja, para que ele tenha 40% de lucro em cima do preço de venda, então ele tem que vender essa mercadoria por exatamente R$ 1.500, ok? Ou seja, ele comprou por 900 e teve que vender por R$ 1.500. Agora, um outro assunto, né? Utilizando exatamente o que nós estamos vendo até agora, acréscimos e descontos sucessivos. Vamos lá, o que significa um aumento de 20%? O aumento de 20% em relação a um determinado valor é exatamente esse valor mais 20% dele. Ou seja, esse mesmo valor, eu não sei que valor seria esse, por isso é que chamamos de x, e 20% desse valor vai ser esse valor multiplicado por 0,2. Ué, por que, professor? Porque 20% ele pode ser representado através de uma razão centesimal. E 20 sobre 100 é igual a quanto? 0,2. Por isso que 20% é igual a 0,2 vezes aquele valor. Logo, um aumento de 20% é o mesmo que a gente pegar o valor original e multiplicar por quanto? Por 1,2, que é exatamente uma vez esse valor mais 0,2 vezes esse valor. Somando, né, vai dar 1,2 desse valor. Ou seja, basta somar o 1 somado com esse número decimal que representa esse aumento, né, essa porcentagem. Aqui, ó, um aumento de 35% é o mesmo que pegar esse valor e somar com 35% desse valor, ou seja, 0,35 dele. Somando esse 1 que está na frente, né, com esse 0,35 aqui, nós obtemos 1,35 do valor inicial, ok? Agora, se eu tiver um desconto, se eu quiser diminuir esse valor através de uma porcentagem, o que significa diminuir um valor em 20%? É pegar esse valor, né, e subtrair 0,2 dele. Se eu pegar um que está aqui na frente do valor inicial e subtrair de 0,2, encontramos quanto? 0,8 ou 0,80, que é a mesma coisa. Ou seja, o valor final será exatamente 80% do valor inicial. Então, significa pegar o valor inicial 1 e subtrair por aquele número decimal que representa aquela porcentagem, ok? 1 menos 0,2 igual a 0,8. O mesmo, ó, se eu diminuir o valor em 35%, significa que eu vou pegar o valor inicial, no caso representado por 1 vezes esse valor, menos 0,35 dele. 1 menos 0,35, se você realizar essa subtração, você vai encontrar 0,65. E 0,65 do valor inicial. Ou seja, uma diminuição de 35% representa o que? 65% do valor inicial. É como se você pegasse os 100%, né, e diminuísse por aquela porcentagem. Ó, 100 menos 20, 80, 0,8. 100 menos 35, 65, 0,8. E aqui é como se somasse com 100%. Ó. 100%, que é o valor inicial, mais 20%. 100 mais 20, 120%. 120% é igual a 1,2, né? Se você dividiu de cima pelo de baixo, você encontra 1,2. A mesma coisa aqui, ó, aumento de 35%. Eu pego 100 e somo com 35, que vai dar 135%, que é 135 sobre 100. Quando você divide por 100, basta voltar duas casas decimais, 1,35. Beleza?
Então vamos a um exemplo numérico aqui, né? Aplicando tudo isso que nós vimos, ó. Sobre uma fatura de R$600, foram feitos 2 descontos sucessivos de 5% e 10%. Então, primeiro nós tivemos um desconto de 5% e logo em seguida, né, em cima daquele valor atualizado, nós tivemos um outro desconto de 10%. Então, ele quer saber qual foi o valor pago no final. Então, aqui, primeiro desconto foi de 5%. Então, quanto que esse camarada vai pagar em relação ao valor inicial? O valor inicial era X, no caso 600, né? Então vai ser o valor inicial que multiplica por 1 menos o número decimal que representa a porcentagem. Ou seja, se fosse em porcentagem, né? 100% menos 5%, 95%, que é 0,95. Chamar esse valor aqui agora atualizado de Y. Em cima desse valor atualizado, teremos um novo desconto de 10%. Então, em cima desse valor atualizado, né, vai ser 1 menos 0,10, que é o número decimal que representa essa porcentagem. Ou, simplesmente, 100 menos 10%, né, vai ser igual a 90%, 0,90. 0,90 desse Y aqui. Só que esse Y é quem? 0,95x. Então, qual vai ser o valor pago, de fato? Vai ser 0,90 de Y. Aqui, ó, 0,90 de Y. Só que Y representa esse valor, ó, 0,95 de X. Quem era X? O valor inicial, né? Que ele tinha nessa fatura, que seria R$600. Então, agora é só a gente fazer a multiplicação. Então, saber exatamente o valor que será pago nesses descontos sucessivos, basta pegar, né, a nossa referência, né, que é o valor total, 100%, e diminuir por essas porcentagens, ó, e depois multiplicar pelo valor inicial. 100 menos 5, 95, tá aqui. 100 menos 10, 90. Depois, essa multiplicação aqui desses dois valores, né, desses dois descontos que foram feitos em sequência, nós multiplicamos pelo valor inicial. Então, aqui, ó, 0,95 vezes 600, se você fizer essa multiplicação, você vai achar aí R$ 5.700, correto? Se você... Desculpa, aqui era 6.000, né? Aqui era 570, aqui eu botei um zero a mais, correto? Isso aqui era 600, 0,95 vezes 600 vai ser igual a 570, acabei colocando um zero a mais. E aqui vai ser igual a R$ 513, correto? Então, vou pegar 570 agora e vou retirar 10% dele, né? Estou considerando apenas 90%. 0,90 ou 0,9 vezes 570 será igual a R$ 513. Beleza? Então, por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um abraço e até a próxima.